Hoje eu passei a manhã estudando, lendo um livro de Kenneth Hagin sobre que a mesa fala, a mesa que fala. Isso me chamou a atenção, porque eu sempre via falar do sangue que fala. Eu sempre estudei muito sobre o sangue que fala. Mas o Senhor começou a ministrar o meu coração logo cedo, ele dizendo, se põe uma mesa diante de você, está falando o que para você? Né? Ele está falando que eu tenho que sentar para comer, né? Mesmo sem fome, basta a gente ver o que é bom em uma mesa, que a gente diz, moça, eu não queria não, mas, sabe, eu não estou com fome não, eu olhei o mesmo, eu vou sentar e vou comer. Não é? Se você for sincero, você diz isso. Não é? Você está empanzinado, mas você vê uma coisa que você gosta, rapaz, eu não queria não, mas está todo mundo numa farra tão grande, que eu vou sentar ali e vou participar. Não é assim? No natural não é assim? E Deus começou a ministrar o meu coração. Ele disse, olha, eu quero que todas as vezes que você for participar da minha Santa Ceia, você vá com esse mesmo olhão. Você não entendeu. Diga assim, para participar da mesa do meu Senhor, eu tenho que ter o mesmo olhão que eu tenho numa mesa natural. Entendeu agora? Numa mesa natural, o que é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar peso. Não é isso? Mas numa mesa espiritual, o que é que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar numa mesa espiritual? Hã? Bora. Quem é o primeiro que diz? Quem mais? Provisão. Quem mais? Então você já sabe, né? Olha para a pessoa que está à sua direita, cresça o olho. Porque tem muito mais do que isso. Isso é só o que falam para a gente, que a gente muitas vezes só senta nessa mesa uma vez por mês e achando que só é a comunhão. A comunhão é eterna, porque desde o momento que a gente aceitou Jesus, ele passou a habitar dentro da gente e a gente passou a ter comunhão com ele. A gente não precisa esperar uma santa ceia para ter comunhão com ele. Estão comigo? É a comunhão dos irmãos na mesa do Pai. É diferente. E nesse momento eu e você tem que sentar nessa mesa com esse olhão mesmo. Peraí, André, olho grande não é feio, né? Não é do outro lado, tá amarrado, quero olho grande na minha vida, não. Alguma coisa desse tipo, você já ouviu falar? Mas sabe, na mesa do seu pai, quanto seu olho for maior, mais ele quer te dar. Né? Quanto maior você crescer o olho para as coisas de Deus, mais você vai ter de Deus. E sabe, é um olho tão santo que você consegue ter de Deus para compartilhar com outros. Por quê? Porque você está num lugar que é santo. Não tem como teu olho ser ruim. Então, se eu chego nessa mesa, oficialmente eu só vejo o pão e o suco de uva, né? Que a gente chama de o sangue de Jesus ou o vinho. Eu quero te dizer uma coisa, é muito mais do que isso. É muito mais do que a bolachinha. É muito mais. O que a gente vê naturalmente não significa que é o espiritual. Amém? É simbolicamente, por isso que ele disse, faça isso em memória de mim. O que ele queria dizer quando disse, olha, sente na mesa se lembrando de mim? Não é? Quando a gente às vezes senta na mesa, na minha casa eu gosto muito desse tempo, é um tempo que eu valorizo, eu faço questão que os meninos estejam na mesa, que Leandro esteja na minha mesa, Deus me deu mais uma filha agora para estar na mesa, né? E a gente fica naquele tempo, é um tempo que a gente tem, meia hora, uma hora talvez, mas é um tempo de comunhão que a gente tem, e ali a gente compartilha algumas coisas, até brinca, às vezes fala de alguém, comenta sobre a vida de uma pessoa, sobre o crescimento de uma pessoa, ou sobre a pessoa que não deseja crescer e como a gente pode ajudar. E a gente começa a compartilhar algumas coisas, começa a lembrar algumas coisas que precisam ser ditas, e até mesmo para nós mesmos melhorarmos. E às vezes até brinca, tem hora da leseira também. Somos normais. Amém? Brincamos um com o outro. Então, o que acontece? É naquele momento que as lembranças começam a chegar, não é verdade? Ah, mas eu tinha isso para compartilhar agora. Não, mas eu tinha isso para dizer sobre aquela pessoa que você precisa conversar com ela. Lembrando de determinadas coisas e compartilhando naquele momento. E Deus começou a dizer para mim, é mais ou menos isso, André, que eu quero que você entenda de uma vez por todas, que na minha mesa, eu quero que você compartilhe com todos o que foi feito. Eu quero que todos os meus filhos que sentem na mesa tenham uma consciência do que foi feito lá atrás. Né? Não fique naquele choro pela minha morte, mas fique na alegria porque eu ressuscitei.
E isso faz toda a diferença para os filhos. Amém? Porque ele não ressuscitou. Não foi alguém que diz assim, alguém orou e ressuscitou. Não foi alguém natural que ressuscitou. Foi alguém sobrenatural. Foi o primogênito. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, foi o primogênito. Diga, você tem um número. Diga, no momento que ele ressuscitou, ele deixou de ser único. Ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Dando espaço para mim e você. Abrindo para que eu e você pudesse fazer parte dessa família. E quando ele diz, olha, sente na mesa, trazendo a lembrança, em memória de mim. Vendo exatamente como ele foi castigado, foi humilhado, foi detratado. E sabe, Davi, ele conseguia ver isso muito antes de acontecer. Pelo Espírito. Ele disse, preparas uma mesa perante meus adversários. E eu disse, caramba, numa mesa com fartura, na presença dos meus adversários. Oh! Não é? Motivo para a gente começar a dançar. É motivo de dizer, ha, ha, hi, hi. Não é assim? Saber que tudo que eu preciso estar aqui, meu adversário está olhando, aquele que desejou mal, aquele que não queria que acontecesse na minha vida. Não é verdade? Mas Deus é tão bom que disse assim, se você chamar ele, eu tenho misericórdia. Mas, para o adversário de Deus, não existe mais misericórdia. Existe para aqueles que são usados por ele para a nossa vida. Não é assim? Mas para o diabo não existe mais. Vocês concordam com isso? Então, quando Deus diz assim, olha, eu preparei uma mesa para você, e o que está ao derredor não vai poder fazer nada, porque já está pronto, é sua. Sabe, Daniel e Carol? Eu não tenho muita força não, mas ai de quem mexer com eles. Estou ameaçando ninguém não. Eu só estou dizendo para você, quer ver como um pai e uma mãe é forte, mexa com o filho. Eu estou mentindo? Aí, Deus quando diz assim, olha minha filha, eu preparei uma mesa para você, perante todos aqueles que perseguiam você, todos os espíritos sedutores que queriam destruir você. E eles vão ver que você está comigo e por isso você é mais do que? Porque nele nós podemos, porque nele nós temos, porque nele as coisas acontecem. Não é assim? Aí ele diz, olha, eu preparei uma mesa. E sabe, eles podem ficar ao derredor, mas não toca. Não mexe. Por quê? Porque eu sou a tua proteção. Nessa mesa tem a proteção que você precisa. Aí, vamos lá, abre tua Bíblia lá no Salmo 23, versículo 5. Todos acharam? Estou vendo folha de Bíblia passando aí de um lado para o outro. Parece que está juntinho, né? Você não tem lido esse salmo faz tempo, talvez, né? Decorou ele, não quer mais ler, né? Soltou a folha? Amém. Vamos lá. Preparas uma mesa na presença dos meus. Unges a minha cabeça com. E o meu cálice. Bondade e certamente me seguirão todos os dias da minha e habitarei na casa do Senhor para todo. Amém? Vamos ficar aí com o versículo 5. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, a mesa já está pronta. Você só precisa puxar a cadeira e sentar. E lembrar o que ele fez. Por você e para você. Amém? Os inimigos estão olhando, mas a mesa já está posta. Davi já via isso há muito, muito tempo antes de Jesus vir. Ele disse, olha Senhor, você prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Se não bastasse só a mesa pronta, ele disse ainda, você me unge.
Quantos podem ver agora sobre a sua cabeça? Me unge com óleo. Sabe que existem 2 tipos de óleo? Né? Lá eu estava estudando sobre isso hoje. Um é um óleo que eles preparavam naquele tempo, né, que tem lá no livro de Êxodo, com grandes especiarias. E aí o que acontecia? Ele fazia aquele óleo e o sacerdote pegava aquele óleo para consagrar, para separar alguma coisa. Até mesmo uma bacia a qual o sacerdote lavava as mãos, ela era ungida por esse óleo. Uma pessoa que fosse separada por sacerdócio, ela era molhada por esse óleo. Né? E também existia o óleo, que era a perfumaria, que era um tipo de generosidade. Se alguém chegasse na casa de um judeu, ele simplesmente molhava aquela pessoa com óleo, significava que ele era o máximo em hospitalidade. É bom reconhecer essas coisas, né? Aí a gente tem os 2. A gente tem o máximo em hospitalidade que o Senhor nos dá, espiritualmente. E a gente tem sobre nossa vida a unção que nos separa e nos torna justificados. Nos torna verdadeiramente santos e irrepreensíveis a estar nessa mesa, porque o sangue nos lavou. Olha para a pessoa que está atrás, não é pouca coisa não, meu irmão. Não pensa pequeno sobre você, não. Sente nessa mesa com eu mesmo. Né? Acreditando naquilo que foi feito por você. Hoje eu estava agradecendo ao meu pastor, porque ele me chamou para ministrar a Santa Ceia. Eu digo, caramba, mas nunca tinha estudado por isso. E veio tão forte no meu coração. Eu gosto já desse assunto, né? E tendo motivo para estudar, a gente estuda mais, não é verdade? E Deus começou dizendo para mim, ele disse, olha, eu quero você com um olho desse tamanho na minha mesa. Né? E nem corre o risco de engordar. Não é verdade? Por quê? Porque o que é espiritual só edifica, só transforma. Não é isso? E o que vai refletir no natural é o quê? É verdadeiramente bênção para as vidas que estão se aproximando de nós. Mudança. Né? Aí ele disse, meu filho, olha, eu unjo você e o seu cálice transborda. Olha para a pessoa que está falando, diga assim, hoje você vai transbordar nessa ceia. Diga, só não transborda se não quiser, meu irmão. Mas tem vinho novo para todo mundo hoje. Ele disse, o meu cálice transborda. Ele unge e o cálice transborda. Ele unge e o cálice transborda. Eu não vou aceitar menos do que isso hoje. Né? Se ele tem para dar, a gente tem que receber até o teto. Não é? Até onde vai. E esse óleo vai nos ajudar a passar pelas provações sem ranger. Gente, não tem coisa pior do que uma porta que faz reco, né? Pensa que me irrita logo. Né? Eu crucifico minha carne cada vez que, graças a Deus, lá em casa não tem nenhuma. A Cleone cuida bem disso. Mas, assim, existem lugares que você vai, na casa de alguém, o vento da vai reco. Daqui a pouco eu pergunto, tem alguma coisa não para botar ali? Se não achar, eu tiro a sandália e boto lá como se fosse encosto. Mas com aquela zoada eu não fico. Por quê? Porque incomoda. E muitas vezes a gente está pior do que essa porta. Tudo reclama, tudo se estressa, tudo chora. Quer mudança rapidamente, sem poder mergulhar nos rios do Senhor para que essa mudança chegue, sem fazer uso do óleo que já foi derramado. Mas a gente quer uma mudança. Mas eu vou te dizer, se você não fizer uso do óleo nesses últimos dias, você vai ranger, ficar com raiva de todos e nada vai acontecer na tua vida. Mas se você resolve fazer uso do óleo que já está sobre a sua vida, o que vai acontecer? Quando puxar você para um lado, você flui. Se puxar para o outro, flui do mesmo jeito. Se puxar para o outro lado, você prospera. Se puxar do outro, você prospera do mesmo jeito. E as pressões vão chegando, mas você está tão cheio de óleo que as pressões escorregam. Está sobre. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, pressionado, mas não acabado. Ele diz,
Vamos lá. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Usa a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, só bondade já era bom demais. Mas como Deus é exagerado, Ele disse, bondade e misericórdia tem para você na mesa. Aí você chega num determinado lugar, achei tão interessante. Eu vou contar esse testemunho para vocês, tá certo? Vocês ficam com água na boca, né? Aí eu queria comprar uma chocolateira, né? Aquele negócio que pega aquele chocolate quente assim, desce, ó. Fica babando aí, viu? Aí aquele chocolate quente desce. Eu pesquisei na internet, um dinheiro grande. Eu disse, não, pai, você tem o melhor lugar, você tem as melhores... a sua bondade nos cerca. E eu ficar conversando com um, com o outro para entrar em acordo, e não tinha acordo. E eu olhava assim, meu Deus do céu, isso tem que chegar, né? É para a cantina do Rema. E eu ficava pensando sobre isso, né, desejando isso, porque eu vi, achei bonito num determinado lugar, e eu quero fazer do mesmo jeito aqui para nós, porque nós merecemos. Aí o que estava acontecendo? Eu ia para um lado, ia para o outro, um negócio caro demais, e de repente Deus disse assim, filha, a minha bondade te cerca. Descanse. Aí quando foi essa semana, que a Ana acordou de manhã cedo comigo, disse, vamos lá ver esse negócio aí que você quer. Ah, rapaz, um negócio que eu queria deu para comprar 2 vezes. A bondade do Senhor nos cerca tanto que o preço foi lá para baixo. Ah, sabe, e talvez você não consiga ver bondade nisso, mas eu vejo bondade, eu vejo amor, eu vejo tudo misturado. Sabe, cada momento em que você chega num lugar para ser atendida, a fila está grande, de repente sai um lá de trás e diz, o que a senhora quer mesmo? Você acha que isso é o quê? Diga, é bondade me cercando. Aí não valoriza essas pequenas coisas que Deus faz por você e quer ter grandes coisas. Ei, o olho é para isso. Para você entender cada momento Deus cuidando verdadeiramente de você. Você chega num lugar, vai pagar um negócio, a pessoa, não é porque você quis usufruir daquilo ali de ninguém, não. A pessoa chega, não, isso aqui você não paga, não. Eu disse, não, mas eu quero pagar para mim e para você, porque eu sou doadora. E a pessoa disse, não, mas olha, eu faço questão. Diga assim, isso é bondade. Isso é do meu Pai me cercando. E se nós começarmos a reconhecer isso em cada dia e agradecermos a Deus, Pai, obrigado porque aconteceu assim, obrigado porque pessoas me favoreceram dessa forma, obrigado porque eu encontrei um preço justo, obrigado porque as coisas começam a acontecer dessa forma, o que é que vai acontecer? Uma vida de ação de... E Deus despreza isso. O murmurador foi para longe. Para que eu e você vivesse essa vida, cada dia enxergando a bondade do Senhor. No Salmo 5, se não me engano, versículo 12, ou é o inverso, diz que a bondade do Senhor nos cerca. E você pode estar aí pensando, ela está dizendo isso porque ela não sabe o que está acontecendo na minha vida. Você também não sabe o que está acontecendo na minha, mas uma coisa é certa, a diferença de mim para você é porque eu estou confessando que a bondade dele me cerca. E eu estou passando esse bizu para você continuar declarando. Não pensa que quem vive declarando essa palavra é porque vive as mil maravilhas, não. É porque justamente quer mudar de vida. E se ele dá a receita para mim e para você como mudar, por que não abrir a boca e falar? Não é verdade? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, fica tranquilo. Amanhã é outro dia. E a bondade do Senhor vai continuar te cercando. Vai guardar a tua entrada e a saída. Isso tudo faz parte da mesa. Ele diz, o meu cálice transborda verdadeiramente bondade e misericórdia. Vai me acompanhar todos os dias. Aí, porventura, sem querer, você pecou. A misericórdia está lá. Não é licença para você pecar? Amém? Que bom a gente andar em autoridade. Então, o que acontece? Quando a gente começa a pensar sobre isso, o que está ao nosso derredor fica sem chance. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se eu estou falando daquilo que meu coração está cheio, Deus está vendo que eu estou crendo.
E fé é a única coisa que vai agradar o meu Pai. E que vai manifestar as coisas do meu Pai na minha vida. E Ele chama os seus filhos, ou seja, os meus irmãos, hoje, para sentar nessa mesa e tirar o que você precisa verdadeiramente. Sabe por quê? Olha para essa irmã e diga, sabe por quê? Porque a bondade dele te cerca. É simples assim. Ah, irmã, a senhora está dizendo isso, mas a senhora não sabe. Não, eu nem sei. E eu vou te dizer, se você contar para mim, eu vou ser mais uma pessoa só a saber. Mas, se você começar a declarar exatamente como nós estamos te ensinando, eu vou te dizer, existe uma chance não. Verdadeiramente vai acontecer. Essa é a chance, não é uma chance. Amém? É a chance de ver tudo mudado. Por quê? Porque ele diz, olha, eu preparei uma mesa e nessa mesa há provisão, há suprimento, há tudo aquilo que você precisa. Há liberdade, há transformação. Aquilo que você não consegue vencer sozinho, você pode tomar força nessa mesa. Porque a bondade dele te cerca. Eu não sei o que você precisa, eu sei o que eu preciso. E se hoje eu puder ver o óleo dele se derramando sobre a minha vida, eu vou te dizer, eu vou sair daqui lambuzada mesmo. Porque a única coisa que faz a gente escorregar nessa vida para ser o que Deus quer que a gente seja, é a unção. Onde alguém pensa que vai nos segurar de uma forma, aí você escorregou e fez aquilo que Deus queria. Aí alguém passa, fica de cara feia para você e você escorregou fazendo aquilo que Deus queria. Porque o que importa verdadeiramente é você agradar ao Pai. Você tem na aprovação do Pai, aqueles que ficaram de cara feia depois chegam. Eles vão entender que eram certo. Então permanece firme e forte, acreditando que essa pressão que veio sobre você, ela vai escorregar hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, na mesa, tem o que você precisa. E você recebe hoje os 2 tipos de óleo. O óleo de uma casa generosa, de pessoas hospitaleiras, e o óleo santo, que te separou para ser filho. Mesa fala de comunhão, fala de comungar do mesmo assunto, fala da vida de Jesus Cristo. Quando ele sentava na mesa com seus discípulos, ele estava sempre ensinando e anunciando o que ia acontecer. Porque na mesa é lugar de compartilhar verdadeiramente. Só senta na nossa mesa quem são íntimos, não é verdade? Você não chama ninguém para sentar na sua mesa sem ser íntimo. E quando a pessoa que não é tão íntimo senta, você resume a conversa. Não é? Você não fala tudo. Você não confia naquela pessoa o suficiente para abrir a boca. Mas quando a pessoa é íntima, que você já tem uma certa confiança, e você vai falando até onde dá, até onde não trava o espírito. Não é assim? E Jesus sentava na mesa com seus discípulos e começava a compartilhar determinadas coisas, ao ponto de João inclinar o ouvido, que muitos pensam que João inclinou e deitou no peito de Jesus. Não, é porque naquele tempo não tinha cadeira, gente. Como tem aqui hoje, confortável para você. Eles sentavam em determinadas coisas. Então, para ouvir determinadas coisas, numa mesa que tinha 12, uma mesa grande, uma mesa farta, ele se inclinava e dava a entender que estava no peito de Jesus Cristo. Mas a história conta que era só uma inclinação, não era encostado no peito de Jesus. Jesus era homem. Muitos aproveitam disso para distorcer e fazer uma doutrina particular. Mas estamos na mesa, e na mesa, com os íntimos, a gente pode falar o que é verdadeiro. Amém? E aí o que acontecia? Ele se inclinava para ouvir aquilo que Jesus dizia. E Jesus começava a compartilhar determinadas coisas. Até o ponto em que Jesus começou a dizer quem ia traí-lo. Só que eles não entendiam e começavam a pensar, será que sou eu? Será que é você? Quem será? Mas Jesus compartilhava as coisas com ele. Compartilhou sobre a sua morte. E também compartilhou sobre a sua ressurreição. Só que eles não entendiam. Porque o Espírito não havia descido. Mas hoje já desceu. Olha para seu irmão e diga assim, desceu. Essa promessa já se cumpriu. E é para você andar cheio, meu irmão. E ele começava a compartilhar com eles. Dizendo, olha, eu vou, mas no 3º dia eu volto. Ele falava da morte dele de forma aberta.
E eles não conseguiam enxergar isso, mas Jesus compartilhava. Porque mesa é lugar de compartilhar. Né? É tanto que Jesus, mesmo sem estar na mesa, muitas vezes ele falava isso de forma informal. Falava por parábola. Vamos ver isso. João 12, versículo 24. Obrigada. Diz assim. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele? Fica ele? Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando de si. Porque ele era a semente de Deus. Sabia disso? Ele foi a semente de Deus plantada nessa terra. E ele estava dizendo, olha, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos. Produz muitos. Produz muitos. Produz muitos. E aí vão reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Porque somos salvos para salvar. Aí ele diz, olha, ele estava simplesmente mostrando aquilo que ia acontecer com ele, mas muitos não conseguiam ver. Hoje a gente lê isso aqui, a gente acha também que pode ser designado para outra ministração, e de repente Deus começou a abrir os meus olhos hoje, através da vida de Kenneth Regue Jr., e mostrando para mim, disse, olha, o grão de trigo era ele era semente plantada por Deus. Nós temos uma música que fala sobre isso, Deus Pai, a semente plantou. Para quê? Para que a gente pudesse colher as vidas com amor. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o grão de trigo morreu. E é necessário, muitas vezes, você morrer para o mundo e viver para Deus. E aí você vai produzir de todos os lados. Numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olhe para seu irmão do outro lado e diga assim, morra para esse mundo. E vamos viver para Deus. Uma semente de eternidade foi plantada. E tem produzido vidas eternas. Aqueles que prosseguem em Deus. Ele começa falando sobre isso. Deixa eu ler de novo aqui. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, verdadeiramente produz muito. Feche seus olhos e diga assim, se eu morrer para esse mundo e viver para Deus, minha produção será grande. É necessário que isso aconteça. Eu estou nele e ele em mim. Sabe, uma semente lançada na terra, ela primeiro morre para depois germinar. É incrível isso, né? Se você for começar a estudar sobre isso, é tremendo isso. Uma semente lançada na terra, primeiro ela morre para depois crescer. Aí o que acontece? Jesus primeiro foi lançado por Deus nessa terra. Primeiro ele morreu. E depois ele começou a ressuscitar. E nessa ressurreição, trazendo tudo o que eu e você precisava. E dizendo para mim e para você, todas as vezes que você sentar na minha mesa, faça isso em memória de mim. Faça isso pensando no que foi feito. Não pense nas coisas que você não conseguiu. Não pense naquilo que ainda não foi manifesto que você vem orando há tanto tempo. Sabe por que não manifestou aquilo que você vem orando tanto tempo? Porque você não parou para olhar para a cruz de verdade. Se você olhar para a cruz todos os dias e dizer, foi feito ali, aqui funciona. Tudo que eu preciso foi feito lá. Naquele momento em que ele estava de braços abertos. O grão de trigo morreu. A gente estava conversando com um senhor, um homem de negócio, e ele disse algo que me chamou a atenção. Ele, conversando com a gente, ele disse, eu gosto de fazer pão. Do pão, a gente vive. E pão, a gente come. Do pão, a gente come. E do pão, a gente vive. E eu pensei, poxa, ele faz pão? Né? Trabalha com isso vendendo? Não sei. Mas ele disse, do pão a gente come e do pão a gente vive. Pensa sobre isso. O pão a gente come e do pão a gente vive. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida?
Quem é o pão da vida? Do pão a gente vive. Não é verdade? Do pão a gente vive. A gente pensa que está sem fôlego, a gente pega um pedaço daquele pão. Ai, que vida. Que alívio. Trouxe esclarecimento, trouxe mudança, trouxe transformação. Tem saída. Não é? É assim que o pão faz com o nosso corpo. Que fome. Tem pão. Realimenta, a gente chega a sair panzinado. Aí acha que não precisa mais daquilo, passa um tempo, daqui a pouco a gente vê que precisa e retorna. Porque do pão a gente vive. Do pão a gente vive. Jesus é a semente de Deus plantada nessa terra. E ele disse que essa palavra é a semente. Vai lá em Lucas 8:11. E este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Jesus e a palavra é? Vai lá para João 1,14. Diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de? Cheio de graça e de? Cheio de graça e de? E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, que hoje não é mais unigênito, mas é o primor. Graças a Deus por isso. Amém? E Deus começa dizendo para mim e para você, olha, é a semente da minha palavra. É a semente, minha semente foi plantada nessa terra para que produzisse fruto. E nós estamos enxertados nele. E não tem como deixarmos de produzir o que ele começou. Diga assim, eu estou nele. Ele diz, olha, o mesmo que fala assim, olha, a semente da palavra, aí ele diz, a semente que foi plantada na terra. Jesus e a palavra é um. E no momento que foi plantado nessa terra, produziu fruto. Por quê? Porque essa mesma semente de eternidade veio para dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você existe uma semente eterna. E que, a partir do momento que eu e você pegamos essa palavra e começamos a falar, ela começa a produzir o peso de eternidade que ela tem. Construindo aquilo que verdadeiramente é para ter, para a minha vida e para a sua. Pensa sobre isso essa semana e você vai falar muito mais a palavra de Deus. Semente eterna está dentro de você. Semente da palavra de Deus está dentro de você. Semente que não se corrompe. Jesus não se corrompeu. A sua palavra não se corrompe. E ele começa dizendo aqui, ó. Olha. Jesus é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. Então, quando a gente diz a palavra é semente, a gente está dizendo, olha, é o Logos de Deus. É tudo que está escrito. Mas quando a gente diz, olha, o verbo se fez carne, verbo é toda a ação do sujeito, ou seja, Jesus, a ação de Deus nessa terra, se torna rema. A revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida está sendo dada. O que foi escrito se fez carne. E o que se fez carne habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para quê? Para que hoje eu e você fôssemos também filhos. E como filhos podemos ter o que ele tem. Ou seja, herdamos junto com ele. Todas as coisas que tem nele é para nós. Por quê? Porque estamos enxertados, somos o mesmo corpo. Ele é o cabeça e nós o restante do corpo. Então, quando abrimos a boca e lançamos semente de eternidade, que é a palavra de Deus, essas sementes vão se manifestar. E trazer o fruto que eu e você precisa. Por isso que ele disse, olha, ao sentar na minha mesa, faça isso em memória de mim. Não faça isso como um ritual. Não faça isso porque uma vez por mês o pastor faz a Santa Ceia e é necessário que você esteja. Todo dia, se você quiser cear, você pode na sua casa. Você é o sacerdote de Deus nessa terra. Você não precisa esperar que o pastor convoque para uma Santa Ceia. Amém? Eu não estou tirando a autoridade de pastor. Eu estou ensinando que você é um sacerdote que pode reunir a sua família e dizer, hoje tem Santa Ceia aqui nessa casa. E fazer parte dela, sabendo que vai ter o mesmo êxito de quando nós todos estamos juntos no templo.
Porque a casa do Senhor somos nós. Então podemos fazer isso. Quantos aqui são sacerdotes de Deus? Então, você pode servir a ceia na sua casa como sacerdote. Sabe, Smith Goldsworth, ele simplesmente sempre estava tomando a Santa Ceia. Para quê? Para lembrar do que foi feito. Ele disse que trazia a memória dele o tempo todo do que foi feito. Ele disse, pelo menos uma vez na semana, ele ceava para lembrar a memória dele do que já tinha sido feito. Para que não viesse ter falta de nada nessa terra. Não tem falta de saúde, não tem falta de dinheiro, não tem falta disso, daquilo outro que ele sonhava para a sua vida. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, hoje a mesa está posta. E você vai fazer isso. Cear em memória dele. Lembrando que você é remido, justificado, sarado, filho. Somos tudo isso nele. Amém? E em vez de pensar no que ainda não aconteceu, você tem que pensar no que foi feito. A razão de muitas orações não ser respondidas é justamente isso. Você fica pensando que ainda não se manifestou. Mas se você parar e olhar para a cruz, você vai dizer o tempo todo, foi feito. Foi feito. Foi feito. Foi feito. Ah, André, isso para você é muito simples. Olha, eu venho meditando nisso há 14 anos, tá? Então, André, você já vem há 14 anos na minha frente. Comece hoje. Eu decidi um dia, porque vi alguém dizer que tinha tantos anos de meditação e já vi a vida dessas pessoas lá na frente. Então, começa a pensar nisso, olhando para lá e dizendo, foi feito. Foi feito. Foi feito. Aí, muitas vezes, você vai ver um embaraço aqui na frente. Aí, você sabe uma coisa? Vou olhar para trás. Foi feito. Lá foi feito. Vamos lá para Romanos. Vamos fechar com isso. Romanos 8, 32. Paulo fazendo uma pergunta ao povo de Roma. Ele disse, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o que são todas as coisas? Aí olha para o outro lado e diga assim, é exatamente isso, meu irmão. Todas as coisas que você precisa. Amém? Às vezes a gente fica pensando, o que serão essas todas as coisas? Exatamente o que eu e você está precisando. Ele diz, porventura não trará para você o sucesso que você sonha, porventura não trará para você um ministério abençoado, porventura não trará para você a multidão de pessoas que você declara, porventura não trará reforma, porventura não trará o êxito, o dinheiro que você tanto tem declarado, porventura não restaurará o teu casamento. Porventura não te dará saúde? De fato já deu? Porventura não te curará nessa noite? Todas as coisas. Feche seus olhos e diga assim, todas as coisas. Todas as coisas. Pensa de novo, todas as coisas. Não fica olhando para mim não. Fala para dentro de você. Você é que precisa se convencer disso hoje. Todas as coisas. Todas as coisas, o casamento abençoado, a transformação das pessoas que você ora, todas as coisas, o emprego com bom salário, todas as coisas, o aumento de salário, dinheiro sobrando, todas as coisas, porque todas as coisas, mais unção, todas as coisas, sem preocupação, cheio de paz, todas as coisas. Todas as coisas. Eu quero que você tome a Santa Ceia hoje pensando nisso. Todas as coisas. Todas. Cliente, todas as coisas. 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 Feche seus olhos e veja todas as coisas que você pediu chegando.
E Deus só dizendo, são todas as coisas, fica tranquilo. Eu não esqueci de nenhum detalhe. Deus é Deus de detalhes. Ele está dizendo, olha, eu sou bem detalhista. Quando eu quis construir o templo, eu escolhi até quem ia fazer a decoração. Então, fica tranquilo. Todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas que teu corpo físico precisa, todas as coisas que você precisa materialmente, todas as coisas que você precisa espiritualmente, se você está nele, ele diz, olha, creia e você tem, creia e você tem, creia e você tem, creia, fale e tenha, creia, fale e tenha. Então, hoje, o recado de Deus para mim e para você é, se tem doença, pensa na cruz. Lá foi provido cura. Se tem falta, pensa na cruz quando você estiver na mesa. Foi em memória dele. Lá foi feito para que eu e você fosse próspero e abençoado. Se tem verdadeiramente problemas, olha para a cruz. Lá tem a solução. Lá foi feita a solução para que eu e você andassem em novidade de vida. Verdadeiramente, se existe preocupação, olha para a cruz. Lá foi feita a paz que eu e você tem que andar. Tudo foi feito lá, quando ele foi moído, transpassado, humilhado, detratado, para que eu e você não tivesse falta de nada. Hoje você vai sentar nessa mesa como ungido. Unge minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda